João participaria conosco, ele está aqui para participar, de uma entrevista muito importante sobre o potencial brasileiro de exportação de carne bovina. Nós convidamos para falar desse assunto o Dr. Fernando Carvalho, que é diretor do Departamento de Nutrição Animal da Matsuda. Já está aqui conosco. Dr. Fernando, muito boa tarde. Como é que o senhor avalia esse potencial? Brasil, qual é o tamanho desse potencial brasileiro de exportação de carne bovina? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, João Pedro. É uma honra estar aqui com vocês, é um privilégio. Tá? O Brasil, o céu é o limite, né? Eu tenho 42 anos formado. Há 40 anos atrás, eu estava no Japão, eu morei no Japão, e eu conheci a Ásia. E para nós, exportação de carne era impossível. Carne de zebu era uma carne exótica, e hoje você vê que 20, 25% de todo o mercado mundial é carne brasileira, né? E nós temos um maior patrimônio, que é a cria. A coisa mais difícil é você ter útero de vaca para multiplicar o gado, né? E a gente tem um rebanho de 190 milhões de cabeças, segundo a Asbia, 80 milhões de vacas. Isso aí é um patrimônio que ninguém tem, né? Isso não existe. Não existe país no mundo que tenha esse potencial. Nós temos água, nós temos clima, nós não temos neve. Neve é uma coisa que complica muito a pecuária, encarece a pecuária muito, viabiliza muitas vezes a pecuária. Eu acho que o Brasil é o limite. O Brasil é o céu. Muito bem. João Pedro. Doutor Fernando, o senhor falou um detalhe importante, que é o modelo que nós temos no Brasil de criação de bovino. Nosso bovino é um bovino verde e amarelo, 90% do tempo dele ele fica num capim. A partir daí, nos 10% restantes, ou ele recebe algum suplemento no coxo, ou ele é confinado. Mas, como o senhor falou, a dificuldade nesses outros países concorrentes do Brasil é ter o bezerro. Nós temos isso aí. Apesar de que o potencial de produção de bezerro é muito maior do que nós produzimos agora. Nós temos hoje, né, a necessidade de ter pelo menos 42 milhões de bezerros e bezerras por ano para manter o estoque de gado. O Brasil não está faltando mais agressividade para mostrar ao resto do mundo como nós produzimos o nosso boi? Exatamente, seu João Pedro. Eu concordo com o senhor. Eu já morei em alguns países, né, e infelizmente a nossa fama é sempre de. Até alguns técnicos nossos têm essa mania de subestimar o potencial. Nós somos muito superiores em termos de tecnologia, de nutrição, de criação de gado. A agricultura familiar, a criação de cria nos Estados Unidos é extremamente familiar. O rebanho com 40 cabeças de gado lá é muito grande. A Austrália exporta muito gado hoje para vários países e ela não tem produção. O Brasil trabalha mal. Nós temos braquiária, nós temos água, nós temos clima, nós temos uma pecuária de alto nível. Eu digo que existe muito a fazer, mas a pecuária passa, como o senhor falou, de 85, 90, é muito viável economicamente, é muito ecologicamente correta, é muito mais saudável e temos que fazer ajustes na suplementação para poder tirar algumas deficiências que as nossas pastagens, nossos escolas, por exemplo. Nós somos imbatíveis. Eu sou fã da pecuária brasileira e fico muito triste quando eu vejo colegas nossos comparando a nossa pecuária com outros países que não conhecem, né, e como se a gente fosse mudar a nossa realidade porque eles são melhores ou piores que nós. Cada caso é um caso. O Brasil é único, eu considero muito especial. Doutor Fernando, nós temos dois cenários, um atual e um que é bem próximo. O atual é a guerra de tarifas, principalmente Estados Unidos com a China. E o próximo cenário, também não muito distante, vai ser em maio, o Brasil deverá ser reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação, que é uma conquista muito importante. Dizem que depois dessa conquista, que está praticamente
já ouvimos aqui gente dizendo que são favas contadas. O Japão, que é o grande anseio da indústria brasileira, Coreia do Sul também, Japão e Coreia, ou seja, mercados asiáticos, poderão comprar a carne bovina do Brasil. São esses dois cenários. De que maneira esses dois cenários podem alavancar as nossas exportações? Existe muita controvérsia sobre isso. Realmente, o Brasil vai ter um outro patamar quando fica podendo livre de vacinação. Mas a carne, não existe um trabalho científico que prove que carne leva o vírus de aftosa. Tá? Miúdos poderia, mas tem muita gente que questiona. Eu sou veterinário, meu pai era veterinário. Eu trabalhei com a fitose, eu conheci a fitose. Os veterinários de 30 anos, 20 anos formados não conheceram a fitose. A fitose voltou na Alemanha, nos búfalos, ela voltou na República Tcheca, voltou na Romênia. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe o vírus da fitose na natureza. Nós temos muitos animais. A gente ganha status na exportação. Nós vamos ter que ter muita vigilância sanitária, para evitar uma desgraça, que Deus quiser não vai acontecer nunca. Mas a fitose foi um grande gargalo para a exportação. Doutor Fernando, quando acontece, o Brasil é um país de dimensões continentais. Se for pensar do Pará até o Rio Grande do Sul, atravessa toda a Europa e mais um pouco lá. Quando acontecer, se porventura acontecer qualquer problema sanitário, o Brasil não pode pleitear, brigar para que haja regionalização, ou seja, se acontecer um problema numa área X lá, aquela área tudo bem, fica sem o mercado externo, fica voltado, vai ter cuidados maiores. Mas o resto do Brasil está muito longe daquela área, muito longe daquele foco de doença. Isso o Brasil não teria que fazer um esforço grande, diplomático, para colocar essa questão da regionalização das exportações? O senhor está correto, né? O Brasil é imenso. A gente poderia fechar um cerco e evitar. No passado, a gente trabalhava dessa forma. Os focos eram combatidos assim. Só que, para o senhor ter uma ideia, todo ano, a gente vai aos Estados Unidos. Todo ano tem uma palestra e eles falam que o Brasil é risco de aftosa. Eles batem isso direto. Eles estão perdendo a guerra conosco, né? Mas eles vão bater nisso. Deus queira que não aconteça isso. Se vai pleitear, eu não sei, mas vai depender da nossa competência, da nossa diplomacia e do nosso governo, né? Deus queira que nunca aconteça isso, mas a defesa sanitária do Brasil, que já foi um exemplo do mundo. Eu sou do tempo do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, o senhor deve lembrar disso, assistia ao... O mundo inteiro vinha aqui para discutir isso sobre defesa. Hoje, eu acho que poucas pessoas conhecem a defesa sanitária animal como deveria ser. Doutor Fernando, vou pedir para a nossa equipe colocar no ar fotos que o senhor enviou para nós. O senhor conhece, já morou no Japão. São pratos da culinária japonesa com carne fazendo parte da culinária do Japão. Como é que a carne brasileira, como é que o zebu brasileiro seria recebido na terra do Wagyu? Há 40 anos atrás, eu fui estudar no Japão. Eu fazia produção, fui fazer minha pós-graduação lá. E, para você ter uma ideia, Jordana, o zebu era carne exótica, era com custo infantil, uma coisa muito estranha. Era muito caro, sempre foi caro, né? O japonês, durante 1.200 anos, a carne foi proibida de ser consumida. Depois da Meiji, depois da Segunda Guerra Mundial, a carne virou, digamos assim, comer. Existem vários pratos que você está vendo aí. Então, esses pratos, esse aí, o sukiyaki que você está vendo, esse aí é o yakinuki, que é o churrasco japonês. Eles fazem fatias muito finas, de 1 centímetro. Eles têm carne muito marmorizada. Basicamente é o wagyu.
compram muito Wagyu da Austrália, eles compram o Wagyu também dos Estados Unidos, e eles produzem o Wagyu também lá. Esse Wagyu, ele vem do Wagyu, uma raça coreana, milenar também, e que ela tem a capacidade de acumular gordura, principalmente premiada, porque é muito frio. É muito frio. A Coreia é muito frio, o Japão é muito frio no verão. O verão é muito úmido. É meio complicado para a pecuária. Então, o Brasil vai ter muita dificuldade de botar o zebu neles, se não fizer um trabalho bem feito. Eles gostam de fêmea. Eles gostam muito de fêmea. Um macho castrado é essencial lá. O professor Felício, que é um amigo nosso, foi meu professor, ele mandou um abraço para você, Zaidan. Ele mesmo fala que qualidade de carne e animal castrado não andam juntos, animal inteiro não. Então, que vai a gente conseguir lá, serão novilhas, 3/4 europeias, 3/4 europeias, 1/4 no máximo zebu, uma seleção de zebu, e você trabalhando muito a questão do semi-confinamento e do confinamento, por causa da gordura, a cor da gordura. Toda a gordura amarela para eles, na religião dele, principalmente para o coreano, mostra doença. Eles querem gordura extremamente branca. E a gordura a pasto, o animal criado a pasto, ele deposita amarelo, ele chama xantofila. Essa xantofila do pasto vai depositar na gordura. Então, isso para eles deprecia a carne. Você tem uma ideia, Zé, na Coreia, a primeira vez que eu vi o gado lá, o gado fica cego. Eles tiram toda a vitamina A da dieta. Isso há 40 anos atrás. Não deve ter mudado nada. Eles trabalham com zero de caroteno, zero de vitamina A. O gado fica cego para poder impedir que haja alguma chance de depositar alguma coisa de pigmento amarelo na gordura. O Brasil vai ter que trabalhar a carne para o Japão e para a Coreia diferenciado. Vai integrar o zebu? Vai. Mas não vai ser como a gente manda para a China, não vai ser como manda para outros países. Nunca vai se matar tanta novilha no Brasil se eles começarem a comprar a carne da gente. Doutor Fernando, eu queria mudar de assunto. Nós estamos chegando à parte final da entrevista, que é a inseminação artificial nos Estados Unidos. De um tempo para cá, a reprodução dessa forma está crescendo bastante. Como é que o senhor vê o crescimento da inseminação artificial, a venda de sêmen nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, normalmente, eles têm fazendas pequenas, que eles não inseminam, eles usam touro. Mas as grandes fazendas, principalmente de leite, e as fazendas dos Mormon, por exemplo, as fazendas de gado de corte, eles usam sêmen. O sêmen deles é um pouco diferente do nosso. Tecnicamente, o nosso sêmen é melhor. Eles usam mais doses por prenhez. Em gado de leite é comum 6, 7 doses. Eles têm uma genética excelente. Eles têm ambos há 200 anos. Eles têm stabilizer, eles têm charolais. Eles usam muito. As universidades americanas fazem teste progênio há 50, 80 anos. Isso aí, você não tem a dúvida. O maior exportador de genética do mundo é os Estados Unidos. Eles mandam para a Europa, mandam para a América, para a Oceania, para o Japão, mandam para a Ásia, para todo mundo. O Brasil deve competir com eles? Não consegue. Não consegue. A gente consegue bem zebu, mas o taurino, embora a realidade deles é outra, eles foram selecionados para outra dieta, para outro clima. Eu prefiro animais que foram selecionados na nossa realidade, mas eles são um exemplo. Eu estudei reprodução nos Estados Unidos. Meu professor, ele falava que o Brasil gatinhava em alguns aspectos, mas nós temos quantidade. Lembra o seguinte, nós temos quantidade. Você inseminar 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 vacas aqui no Brasil, lá não tem isso não. Ok.
Só para fechar, doutor Fernando, o senhor comentou a respeito da questão de atender mercados com cortes específicos e com até carne para mercados como o caso do Japão e da Coreia. O Brasil, em 2017, já começou, 2014, 2015, a China habilitando frigoríficos e criou animal com menos de 30 meses. Se criou a AC e DC, antes da China e depois da China. Ou seja, o pecuarista brasileiro foi capaz de, toda a cadeia da pecuária foi capaz de oferecer milhões de cabeças de gado padrão chinês. Eu creio que esse mesmo processo, para um país que compra carne a 6, 7 mil dólares a tonelada, vai acontecer o mesmo. Talvez que o frigorífico vai falar, bom, para a Coreia vai ter um ágio de 30, 40 reais por arroba, atendendo essas características da carne. O senhor está perfeito. A China, quando colocou ele pensou no priol, na questão da vaca louca. Então, isso para nós foi ótimo, porque obrigou o Brasil a produzir animais próximos. Né? Para o senhor ter uma ideia, existe frigorífico nos Estados Unidos que eles fecham com confinamento para mandar gado para a Coreia, gado para o Japão. Eles são basicamente novilhas, tá? Eles têm grau de sangue vadio, e eles são taurinos. Né? A dieta é diferenciada, eles fazem lotes inteiros. O Japão paga de 7 mil a 9 mil, a tonelada. Víscera paga de 11 a 12 mil dólares. E eles gostam de certos tipos de carne. Eles gostam do churrasco japonês, chama-se yakinuki, é grelhado. Ele corta em tira de 1 centímetro. E tem o gosto amanteigado. Isso tem que ser pela dieta que você consegue isso, e pelo marmoreio. E o marmoreio vem da genética, e principalmente da matriz, principalmente na vida uterina. Eu acredito, como o senhor falou, que os frigoríficos vão procurar parceria com frigoríficos, com pecuaristas, e produzir animais específicos para abastecer a exportação da Coreia e do Japão. Os dois juntos vão talvez ser 1.100 toneladas, 1.100 mil toneladas por ano. Só para os Estados Unidos, o Japão compra 2 bilhões de toneladas, 2 bilhões de reais em tonelada de carne diferenciada. E a Coreia paga mais ainda.